Frank Freire mandou pra gente o portfólio e esse seguinte texto, ó. Boa tarde, Marco e chat. Tudo bem com vocês? Eu sou um ilustrador de fantasia que busca trabalhar para Magic the Gathering, D&D e afins. Eu já trabalhei para alguns board games, livros de RPG e commissions, mas eu sinto que estou longe do nível de um artista que trabalha para Magic e muitas das vezes eu não sei o que fazer para melhorar. Eu tenho a impressão de que eu termino as peças antes do tempo, mas sempre fico preso e não sei como progredir na imagem. No que puder ajudar, eu agradeço muito. Quero muito evoluir. Então, Frank está com sangue nos olhos para evoluir, mas não sabe, não consegue visualizar um caminho. Tem alguma peça específica que você fez com aquela mentalidade de, cara, isso aqui é pra Magic. Eu quero com certeza fazer coisa pra Magic com essa peça aqui. Bom, ou todas você fez com essa mentalidade. É importante só para eu distinguir, não dar feedback num trabalho, sei lá, para um outro cliente e você não era a mentalidade exata e tal. Escolhe uma imagem aqui que a gente pode pegar de exemplo, se for focada em Magic, tá? Manda aí. Todas, mas a mais recente que eu me orgulhei por 15 segundos antes de odiar foi o Tritão no Pântano. Essa aqui você se orgulhou, tipo, você fez ela com a mentalidade de, cara, isso aqui é Magic, e você se orgulhou, mas depois você já odiou ela completamente. Eu vou pegar umas refs aqui, sabe, que vão me ajudar a complementar o feedback, porque realmente, Frank, uma coisa que eu percebi vendo a sua imagem, e até algumas outras ali do seu portfólio, eu percebo que você acaba fazendo a pintura de uma forma muito intuitiva ainda. É super clássico isso, especialmente quando a gente tenta criar as coisas de imaginação, e eu tenho certeza que várias pessoas passam pela mesma coisa que você tá passando. Que é depender muito da imaginação, mas às vezes não ter tanto repertório para poder fazer esses desenhos de cabeça, sabe? Então, por exemplo, quando você vai desenhar mão ou rosto, eu acho que você está dependendo muito do seu repertório interno e não está se apoiando em referências externas para pintar as coisas. Até para a própria roupa do personagem, se você começar a analisar a pintura de uma forma mais crítica, como, por exemplo, a própria anatomia dele, o encaixe do ombro, aonde está o pescoço, tipo, a espessura desse pescoço em relação ao ombro. Tem várias coisinhas de anatomia que, se você pegar para pensar de uma forma crítica, elas vão estar erradas, assim. Mas eu percebo uma dificuldade que você tem também em conseguir colocar esses elementos em perspectiva de um jeito mais convincente. Sabe o que denuncia isso pra mim? É a pose do personagem, o ângulo que você escolheu pra essa composição e a falta de uma coisa que a gente chama de escorço. Então, se você pega o personagem, ele tá numa posição, paradinho, de um jeito onde a gente não sente a profundidade dele. Ele tá todo reto nessa composição e todos os elementos que poderiam aproveitar do espaço tridimensional dessa composição, eles estão lateralizados. Ou seja, se você pega o braço desse personagem, ele está completamente lateralizado, ó. A mesma coisa aqui, a mesma coisa para esse cajado, a mesma coisa aqui para a cabeça dele, o pescoço, como eu tinha falado. Tá tudo bem retinho, como se ele fosse um boneco feito de papel. Sabe aqueles bonecos que você coloca uns pinos de papel? Imagina que você tem o bracinho dele, aí você coloca um pino no ombro e tal. De teatrinho infantil. E para você movimentar ele, você sempre movimenta ele em uma dimensão apenas. É como se você tivesse aqui esse bracinho recortado. E para você brincar na pose desse personagem, ó, vamos supor que você tem aqui. Aí você vai criar uma pose para esse personagem. Você coloca o pino aqui e você sempre vai fazer assim, ó. Sempre em um eixo apenas. Nunca pensando tridimensionalmente. Então eu sinto falta da sensação de perspectiva nessa cena. O que me denuncia, mais uma vez, ou evidencia uma dificuldade que você tem com perspectiva e com figura humana. O problema disso é que quando você vai criar peças que elas se baseiam mais em um realismo, a gente não compra muito essa ideia porque ela não fica tão verossímil, porque ela fica muito bidimensional, entendeu? A gente não tem profundidade na cena. Se você pega qualquer pintura, sei lá, do Chase Stone, por exemplo, ou de outros artistas ali do Magic, tipo Johanny Voss, que eu já mostrei aqui na live algumas vezes, a gente tem uma sensação de perspectiva muito grande. Outros elementos que fazem essa denúncia na questão da perspectiva, o próprio cenário. Então você coloca aqui, por exemplo, o tronco alinhado de lado, assim, completamente de lado e alinhado com a nossa visão aqui, né, a visão do observador. A mesma coisa desse galho que tá vindo pra cá. Tá vendo que tudo parece como se fosse um teatrinho de papel? Onde a gente
brinca basicamente de forma bidimensional. A gente não tem um aprofundamento dessa perspectiva. Ó, tá vendo? Mais um elemento. Tudo está bem lateralizado. Até a mão que você usou para gerar profundidade aqui no primeiro plano, ela ainda está, tipo, de frente, assim. Ela não vai para profundidade, assim. Ela não acompanha a perspectiva. Poucas coisas aqui acompanham a perspectiva, sabe? Eu não tô falando que tudo precisa ser extremamente dinâmico, com muita perspectiva e tal, não. Mas é que isso me mostra que você talvez não tenha usado muitas referências. Você se baseou apenas na sua percepção para criar de imaginação essa pintura. Mas quando a gente vai criar coisas que envolvem mais realismo, é importante que a gente tenha muita referência, muita base, especialmente quando você tem menos experiência. Você ter muita referência vai te ajudar a deixar tudo muito mais sólido. Resumidamente é isso. Eu tô sentindo falta de solidez aqui nessa pintura, sabe? Então, quando a gente coloca em comparação com um artista que faz coisas para Magic, e eu vou fazer isso só com o intuito de a gente tentar entender aonde melhorar, você vai perceber que tem uma falta de profundidade de referências mesmo enorme, assim. Quer ver? Eu vou pegar o próprio Chase Stone, que pra mim ele é um cara fantástico nisso. Ó, se eu não me engano, essa aqui é uma cena do Chase Stone. Você percebe como essa perspectiva do próprio cenário, ela é extremamente convincente pra gente? Ela não é uma pintura, e aí é isso que eu queria abordar nesse feedback aqui. E tentar ampliar um pouquinho essa discussão. Percebe que essa pintura aqui, ela é extremamente realista? Ela soa realista pra vocês? Respondam aí no chat, por favor. Ela soa realista? Soa, né? E se eu aproximar um pouquinho, vocês vão perceber, até vou dar mais um aqui, ó. Percebe que você não precisa, olha essa asa, você não precisa necessariamente colocar muitos detalhes? Você já parou pra pensar que pinturas muito realistas, elas não necessariamente têm muitos detalhes? Quando a gente conseguir conceber essa ideia, tudo começa a fazer mais sentido, assim. Presta atenção. Percebe que esse rosto a gente não tá vendo muitos detalhes, muitas informações? Ele tá muito bem pintado, mas por que a gente entende isso como realista? Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai pintar, a gente acredita que quanto mais detalhe, quanto mais a gente pintar, melhor fica, ou mais realista fica. É uma provocação que eu tô fazendo pra vocês. É uma provocação. Olha esse prédio aqui do fundo, como ele fica extremamente realista, ou mesmo essa personagem aqui. Elas ficam extremamente realistas dentro dessa composição, mas basicamente é uma divisão de dois valores, ó. Não sei por que também. A explicação pra isso, ela é muito cruel. Ela é muito cruel porque ela não te dá uma resposta certa. Mas a explicação é o shape correto, no lugar correto e com o valor correto. É isso. É o shape correto no lugar correto e com o valor correto. É uma resposta ingrata. Ingrata. Mas é isso. Quando eu falo shape, são as formas. Então, por exemplo, o posicionamento das formas e o jeito que ele esculpiu essas formas dos olhos e o posicionamento dessas formas na pintura é o que faz a gente comprar a ideia de que isso é realista. É um conceito muito difícil, mas que tem total a ver com a percepção, tá? E a observação também, que tem a ver com o meu workshop, que vocês estão ligados que eu já fiz. Mas é isso, gente. Basicamente é isso. A gente só entende que a perspectiva disso aqui tá correta porque as formas que ele usou para gerar a ilusão de perspectiva pra gente, elas estão posicionadas corretamente. É muito difícil. Mas, comparando agora, percebe como a sua ela tem muita informação, mas ao mesmo tempo ela não está parecendo tão realista quanto aquela outra? É super complicado, tá? Isso são anos e anos de experiência, não é só você usar uma referência, mas é saber usar a referência de uma forma com que você consiga captar exatamente a essência útil para você usar na sua pintura. Quando eu falo de colocar forma, de valor, tudo isso, eu tô falando também de desenho, tá? Por isso que eu tô pegando muito no pé nessa questão de perspectiva, de desenho. É porque quando a gente posiciona qualquer forma, qualquer shape, qualquer pincelada dentro da nossa pintura, se ela não estiver posicionada corretamente, ela vai soar, entre aspas, errada, sacou? Por isso que é muito importante o estudo de observação. Por isso que é muito importante. E até para você saber o que você vai pegar para essa sua pintura funcionar. Então eu recomendo muito que você não só, é um monte de coisa, tá? Mas que você não só volte no estudo de perspectiva e de figura humana, porque eu acho que é algo que vai fazer muita diferença para os seus trabalhos, se você tiver esse interesse de seguir para Magic, mas volta também nos estudos de observação, tá? Estudos de observação, especialmente o Still Life.
que é a pintura de natureza morta. Por quê? Pintura de natureza morta é aonde você vai entender a essência da natureza, assim, tá bom? É um tipo de exercício que você consegue fazer vários em um dia, ou pelo menos um por dia, e você consegue treinar essas coisas propositalmente. Por exemplo, nessa questão de simplificação, nessa questão de perspectiva, você consegue se forçar a pensar nisso, nesses estudos, entendeu? Então, primeiro de tudo, eu com certeza pegaria ali uma rotina de uma vez por dia para fazer esses estudos de observação, ao mesmo tempo que você volta e lê um pouco sobre perspectiva. Então faça um curso, entra no Draw a Box, leia algum livro sobre perspectiva, porque tá precisando aplicar mais esse senso de profundidade nas suas pinturas, mas ao mesmo tempo, figura humana também é algo que tá deixando um pouco a desejar, sabe? Porque não vai adiantar você ter uma cena super complexa em perspectiva se você não conseguir aplicar o entendimento de figura humana. Então, isso tudo vai fortalecer muito o seu desenho, mas nada disso vai adiantar se você também não tiver esse entendimento de pintura, da natureza, de entender a natureza, de como a luz funciona. Porque várias coisas que eu vejo aqui são coisas de... realmente, tipo assim, falta simplificação e entendimento de pintura mesmo, sabe? Com certeza você vai melhorar no estudo de observação, mas também é uma coisa que se complementa ao desenho, saca? Vamos pegar mais exemplos, ó. Outra do Chase Stone. Olha essa pintura. De novo, não é sobre o quanto detalhe você consegue colocar. É simplesmente uma questão de formas no lugar correto. Vamos fazer um exercício bem interessante aqui, ó. Vamos separar o rosto desse personagem em dois valores. Eu vou simplificar bem, ó. Vou fazer por cima pra gente poder fazer mais rápido. O interessante seria você fazer isso de observação mesmo, tá? Tentando entender realmente. Isso aqui, obviamente, ela continua, né? Ela não para exatamente onde eu parei. Então, vamos só complementar. Eu vou preencher isso aqui com essa cor. E eu vou ocultar o resto. Percebe que não é sobre detalhe. É sobre as formas estarem posicionadas no lugar certo. Você ainda entende, mesmo com um valor só, você ainda entende que isso aqui é um rosto? Você consegue observar isso aqui, essa forma estranha aqui, e entender que é o canto da boca do personagem. Você consegue entender isso aqui e perceber que é como se fosse aquela máscara aqui dos olhos, né? Essa divisão de luz e sombra com o nariz, a gente consegue entender que a gente tem aqui uma separação de claro e escuro que define a ponte do nariz dele, certo? Tenta fazer o mesmo exercício na sua imagem. Percebe que você não tem uma definição muito clara e separação muito clara e evidente de claro e escuro, de sombra e de luz? Você acabou misturando muitos valores e criando muito contraste em várias áreas. Tem muitas áreas. Olha como a do Chase Stone, ela consegue agrupar muito bem os valores, sacou? E isso é muito interessante. Essa separação em poucos valores também é muito interessante de estudar. Se você puder fazer isso, seria maravilhoso também. Percebe como, às vezes, separando em 3, no máximo 7 valores, você consegue fazer um estudo muito aprofundado sem precisar se preocupar com detalhezinhos, com um pincel pequenininho. A gente tá falando de massas de luz e sombra, sacou? E a natureza, ela funciona perfeitamente assim, perfeitamente. Você pode pegar qualquer imagem de grandes mestres e você vai conseguir simplificar ela para poucos valores. Ai, Marco, mas toda imagem tem que ter poucos valores? Será que eu preciso sempre pensar nessa massa de luz e sombra? Nem sempre isso vai acontecer numa pintura, mas como você está propondo a pintura e você já sabe que isso é um macete, entre aspas, que faz a pintura funcionar muito bem, separar de forma muito evidente a luz e a sombra, começa a pensar suas imagens já planejando isso. Planeja uma luz que vai evidenciar esse tipo de separação, por exemplo, no rosto do seu personagem, sacou? Às vezes fazer luz muito difusa no começo é muito difícil de você conseguir deixar uma pintura crível, tá? E de novo, só uma última análise do próprio Chase Stone aqui. Essa forma inteligente dele bolar a composição de luz dele também é muito interessante, porque é um trabalho, certo? Então, quanto menos você conseguir fazer para ganhar a mesma coisa, melhor, teoricamente, né? Então, eu tenho 2 bons exemplos de artistas que fazem isso muito bem. Então percebe que ele esconde parte do cenário, parte da roupa do personagem em sombra para não precisar pintar? Isso aqui é gênio, total. Porque a imagem fica melhor, ele tem menos trabalho e ele vai receber a mesma coisa, certo? Sabe um outro artista que faz isso muito bem, que vocês com certeza são extremamente fãs? Alex Flores. Alex Flores, pra mim, é genial nesse sentido de conseguir fazer uma splash. E ele só coloca detalhe, textura em pouquíssimas áreas. Nas áreas que interessam
e que tem transição de luz e sombra. O resto tem vários shapes aqui, ó, várias formas completamente em sombra que simplesmente não precisa colocar informação ali. Então é menos coisas para ele pintar. Para mim, o Alex Flores é gênio nisso aqui também. Ele se preocupa com o que realmente vai fazer diferença nessas splashes. Então, o que eu tô querendo dizer com isso também é que o planejamento da sua peça, a direção de luz, a organização tonal da sua peça, tudo isso vai fazer muita diferença para você ter menos trabalho e, ao mesmo tempo, conseguir fazer imagens que são impressionantes e que são realistas. E com pouco. Não é questão de detalhe, é questão de organização dessas formas. Deu para entender o feedback de hoje? É um pouco avançado, é um pouco confuso, mas de forma mais direta, percebe como você precisou renderizar meio que tudo da sua cena? E isso não é uma coisa inteligente a se fazer? Porque dá muito trabalho e não fica uma iluminação crível. Com certeza você poderia ter usado essa região aqui para iluminar seu personagem e esconder muito disso aqui. E ter muito menos trabalho nessa cena. Esconde o tanquinho, nesse caso aqui é a costela, né? Mas você percebe como tem muita informação? Tipo, você renderizou a barbatana que tá atrás aqui, tipo, extremamente escondida dentro de uma sombra. Então, tem coisas que realmente você não precisa fazer, sabe? E pra mim, ao mesmo tempo, se você tivesse boas referências, elas te mostrariam como ser mais eficiente nesse sentido também. Então, tipo, tá vendo que você fez os metais todos bonitinhos? Mano, sério, eu só tiraria todas essas informações aqui, ó. Eu só colocaria esses risquinhos em áreas que realmente importam na transição de luz e sombra. O resto, eu mataria tudo isso aqui. Eu tô tentando fazer meio que um exemplo contrastante mesmo, para que você consiga visualizar de uma forma bem mais clara a diferença de um artista que tá tentando entrar no mercado de trabalho, que é você no caso, e artistas que já estão bem consolidados. Você percebe que eles têm muito menos trabalho do que a gente, mas é porque eles já pensam toda a composição de uma forma que facilite. Olha isso aqui. E estranhamente isso aqui parece mais realista. Simplesmente você adicionando uma sombra bem mais evidente, separando melhor áreas de luz e sombra. Dá uma estudada nas imagens do Magic. Você vai ver que isso acontece o tempo todo. O tempo todo. E quando você vai observar uma referência, você vai ver que você também consegue fazer essa mesma coisa nas suas referências. Somando, obviamente, a um desenho mais fortalecido, que eu acho que você precisa também voltar a fazer, a estudar. Isso aqui tudo pra mim tinha que estar completamente em sombra, assim. Eu tenho certeza que depois de eu ter mencionado isso, vocês vão começar a encontrar, se vocês não tinham percebido isso antes, né, obviamente, vocês vão começar a encontrar um monte de exemplos, um atrás do outro, de artes que são exatamente dessa forma que eu descrevi aqui. E é um ótimo exercício para vocês, tá? Tenta simplificar isso com poucos valores, vocês vão perceber que o realismo não é o quanto de detalhe você coloca, mas é simplesmente a forma correta, no lugar correto, com o valor correto. Você percebe que eu não falei nem cor, né? Eu não falei cor, falei valor. A cor, ela é algo à parte, assim, que realmente ela não vai fazer tanta diferença necessariamente. Bom, só dando uma simplificada já começa a soar mais realista. E eu tô falando dessa forma, não porque realista é bom ou ruim, tá? É simplesmente porque combina mais com a estética do Magic e dos clientes que você comentou, entendeu? Então não é uma questão de, você precisa fazer isso porque é realista. Não, eu não acho que isso define qualidade, né? E eu queria que isso aqui ficasse muito frisado nesse feedback, tá? Eu só tô falando disso porque ele mencionou especificamente esses clientes, ok? Até para um desenho cartoonizado, essa simplificação de valores também é super legal de fazer, tá bom? Porque aí você pega formas que são realistas, digamos assim, e você consegue exagerar nas proporções dessas formas para criar a sensação de algo estilizado ou cartoonizado. Então, ó, eu tô tirando informação, ó. Por isso que a maioria dos feedbacks, eu apago o tanquinho. Tá aí a explicação do porquê que eu apago tanquinhos. Meio que o feedback de hoje foi meio que para isso. Eu realmente espero que tenha ficado claro, porque não é uma coisa que vem do dia para noite, é extremamente difícil de fazer isso bem feito, mas é pelo menos um caminho que eu acho que seria legal de você começar a seguir, sabe?
Em questão de proporção, eu também aumentaria bastante o tronco desse personagem. E tentaria mudar bem a pose dele, porque eu acho que a pose tá um pouco estática demais pra uns, sei lá, tritão? Um tristão? Em eu. Ó, percebe as proporções? Ó, como ele tá meio cabeçudo. Eu não sei se ele realmente é assim, né? Ó, sacou a diferença? Tem como aplicar o Liquify em várias camadas ao mesmo tempo? No Photoshop, não. Mas eu tenho um plugin que é o Layer Factory, que ele permite com que eu crie Liquify e Warp em várias layers diferentes, ó. Vou mostrar aqui pra você. Então eu tenho várias layers, né? Vamos supor que essas layers eu preciso usar um Liquify nelas, todas essas aqui. No Photoshop não me permite, né? Obviamente. Mas eu tenho esse botãozinho dentro do Layer Factory que chama Multi Liquify. Então eu vou clicar. Ele vai fazer, ó, não tô fazendo nada. Ele tá fazendo umas coisas estranhas aqui. Ele vai criar como se fosse uma layer temporária. Eu vou fazer esse Liquify aqui. Dou OK. E aí ele vai aplicar esse Liquify em todas as minhas layers de forma individual, ó. Então agora eu tenho as minhas layers com o Liquify separadinhas, mantidas separadas, né? E o Warp é a mesma coisa. Então tem o Multi-Warp. Com um botãozinho, ele vai permitir com que eu faça um Warp em várias camadas ao mesmo tempo. Eu dou Enter e ele aplica esse mesmo Warp em várias camadas, ó. Agora eu tenho as minhas camadas com Warp individualmente. Aí, dica extra para vocês. Esse plugin Layer Factory, ele acelerou muito o meu trabalho. Muito, 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 muito. Se vocês têm que trabalhar com Photoshop, com muitas layers, com muito efeito, estuda o Layer Factory. Ele é um plugin pago, mas ele vale cada centavo, tá? Ele muda o jeito que você usa o Photoshop de verdade. Eu tenho, às vezes, dificuldade de mudar de programa por causa do Layer Factory. Não é o Photoshop em si, mas é por causa do plugin que criaram para ele, sacou? O Layer Factory não é de grátis. Enfim, esse feedback já foi maluco, caótico, mas foi legal, foi legal. Tem mais alguma perguntinha? Fez sentido? Vamos que vamos, da hora. Bom, sangue nos olhos. Sempre aplaudimos sangue nos olhos pra estudo. O chão, cara, tem bastante chão. Mas eu acho que o papo de hoje foi bem importante pra gente poder trazer à tona essa grande dificuldade que a maioria das pessoas tem aí na hora de estudar pintura, né? Especialmente quando a gente começa a estudar muito por conta. Isso acontece demais, mano. Cara, eu vou apagar esse tanquinho, hein? Eu vou